Fala pessoal, como é que vocês estão? Bom, uma pessoa com visto H2A, ela pode abrir conta em banco americano, tirar a carteira de motorista, financiar um carro e voltar todos os anos e trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Porém, não é somente isso, tem muito mais. Mas a curiosidade de número 18 é a mais importante de todas que eu vou apresentar para vocês, porque ela pode ser o primeiro passo para você morar de vez nos Estados Unidos. Quase ninguém fala dela. Eu vou te mostrar as 18 curiosidades divididas em 4 blocos, sendo dinheiro, vida financeira, liberdade e futuro. Fica aí comigo, pessoal. Bom, antes que você me pergunta, sim, eu vou te mostrar aqui, pessoal, no final, como esse visto pode abrir uma porta para muita gente que jura que não existe. Mas ela só faz sentido depois que você acompanhar essas 18 curiosidades aqui, que vão fazer parte de tudo um conjunto, tá? E tudo que eu vou falar aqui é baseada em experiências que eu conheço, pessoal, e também de colegas, amigos meus aqui que estão fazendo parte desse processo, que foram já para lá várias vezes, tá? Bom, primeiro bloco aqui, pessoal, vamos falar sobre a curiosidade do dinheiro. Ela vai da primeira curiosidade até a quinta. Quanto entra e quanto sai, tá, pessoal? Curiosidade 1. Quanto ganha, pessoal? Bom, dá para ganhar muito mais do que você imagina. Dependendo do estado, o contrato e principalmente das horas trabalhadas, né? Que paga por hora. Tem gente que recebe em uma semana o equivalente a um salário mensal de muitos trabalhadores aqui brasileiros e trabalhadores já com um nível superior. Olha, isso não é uma promessa milagrosa de coach nem nada, tá? É uma matemática do salário mínimo agrícola americano e é definido por lei, chama WAIR. E aí você multiplica esse valor, né, pelo câmbio do dólar, de forma simples, multiplicação pela quantidade de horas que você vai trabalhar, mas isso aí. Mas calma, porque a curiosidade 2 explica como esse valor pode ficar ainda maior, tá bom, pessoal? Curiosidade 2, pessoal. Horas de trabalho. Bom, em algumas épocas do ano você trabalha muito durante esse período e não tem limite, tá? Tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Durante o plantio e a colheita, é comum que as fazendas ofereçam a você, né, muitas horas de trabalho. Por exemplo, tem trabalhador passando de 100 horas semanais tranquilamente. Agora você junta essas duas coisas, né? Salário alto por hora, mais muitas horas de trabalho. É por isso que tem tanta gente voltando com H2A com bastante dinheiro no bolso e curtindo férias tranquilo aqui. Porém, tem um detalhe importante aí que faz render muito mais do que a gente imagina, tá? E esse valor que vai render muito mais aí, eu falo ele na curiosidade 3, tá bom? A curiosidade número 3, pessoal. Moradia grátis. Aqui está o verdadeiro segredo de quem volta com dinheiro, né? Você não paga aluguel de nenhuma forma. Na maioria dos contratos H2A, o empregador lhe fornece a moradia sem custo para o trabalhador. Às vezes pode ser compartilhado, às vezes pode ser individual, às vezes pode ser trailer, pode ser casa, pode ser predinho, vai depender do local e situação, né? Pensa aqui comigo. Qual é a maior despesa da vida de qualquer pessoa que tenta emigrar, que vai para outro país? De qualquer lugar do mundo. É o aluguel, pessoal. Ou a prestação de uma casa, né? Pois é, para você lá, essa despesa simplesmente não existe. Então você acaba economizando muito. Em qualquer lugar do mundo, o aluguel ali nos Estados Unidos mesmo passa fácil de $1.000, né? E você já tem uma boa economia dentro disso aí. E não para por aí, tá, pessoal? A curiosidade número 4, zero gasto mais uma vez para vocês, tá? Na curiosidade 4, pessoal, nós temos aqui o transporte. O transporte também é fornecido para vocês. O transporte entre o alojamento e o trabalho
e entre no mercado também, normalmente é oferecido pelo empregador. Às vezes pode ser um carro que fica à disposição de mais de um trabalhador, ou um motorista com uma van que leva para você de um local ao outro, ou às vezes o carro fica somente com você. Às vezes pode ser um carro simples, ou às vezes pode ser até uma caminhonete Dodge Ram. Ou seja, você não precisa chegar lá, comprar um carro no primeiro dia para conseguir ir trabalhar, tá? Ou seja, é sem aluguel, sem gasto de transporte. E a curiosidade agora, número 5, é a que mais ninguém sabe. Até a sua viagem tem regras ao seu favor, se você quiser ir com vista H2A, tá? Curiosidade número 5, custos da viagem. Bom, essa quase ninguém comenta, tá? O empregador ele tem a responsabilidades legais com os custos de transporte e alimentação da sua viagem. Dependendo do contrato, parte desses valores que você vai gastar é pago diretamente ou reembolsado conforme as regras do programa, né? Você tem que trabalhar um período para você receber um valor e trabalha mais um período para receber. É questão de confiança, tá? Bom, isso mesmo que você ouviu, pessoal. Existem regras programadas para proteger o viajante, para que você não seja enganado. Se caso alguém estiver falando que você tem que pagar esses custos e tudo mais e fica somente por conta sua, tome cuidado. Isso daí não é normal de acontecer, tá? Porém, pode acontecer de você ter que pagar tudo isso e quando você chegar lá, eles reembolsam para comprovar que você foi realmente para lá e que trabalhou tudo certinho. Isso é normal, tá? Bom, nessa curiosidade 5 aqui a gente fechamos o bloco do dinheiro e agora vem a parte que mais me surpreendeu quando eu descobri, pessoal. Pessoal, aqui a gente começa o bloco 2. Preste muita atenção, porque aqui é onde separa de quem só trabalha e de quem constrói alguma coisa lá dentro, né? Isso é uma oportunidade única e você precisa saber sobre isso, tá bom? Bom, nessa curiosidade do bloco 2 aqui, a gente vai falar sobre documentos, banco, crédito e até a questão de financiar um carro também. Vou explicar para vocês essas curiosidades. Na curiosidade 6, vamos falar sobre o Social Security, que é o número social. Trabalhador legalmente, você pode solicitar o famoso Social Security Number, ou SSN, né? Ele funciona praticamente como um CPF americano. Serve para o trabalhador para pagar impostos, né? E para serviços financeiros. Ele também serve para destravar a curiosidade número 7 aqui, pessoal. Mas lembra uma coisa, o Social Security, e a primeira vez que você tira ele é um documento que nunca mais se cancela. Ele fica com você pelo resto da vida. Por mais que você não esteja legalmente mais trabalhando lá, você ainda vai ter esse número aí. Então, ele é um documento extremamente importante. Muitas pessoas arriscam a vida dele para ganhar esse documento e não é tão fácil assim. E com a Vista H2A você tem essa possibilidade. Conta em banco. Essa é a curiosidade 7, pessoal. Com o SSN, né, o Social Security Number, e a documentação em mãos, normalmente dá para abrir uma conta em banco americano, né? Com o salário caindo direto na conta em dólar e pagando todas as suas contas, fazendo movimentação do dinheiro, tudo dentro do sistema. E nisso você consegue um cartão que ele é internacional. Você utiliza em qualquer lugar no mundo. Não precisa transferir seu dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil. Você tendo esse cartão e vindo aqui de volta para o Brasil, você utiliza tranquilamente e você não paga o IOF, que é o imposto, né, do dinheiro do exterior, em todo o seu dinheiro. Você consegue manter seu dinheiro lá tranquilamente, legalmente, sem nenhum problema. Mas a conta em banco é só um começo, tá, pessoal? A curiosidade 8 é o que muita gente duvida quando eu comento sobre ela. Curiosidade 8, pessoal, cartão de crédito. Dá para conseguir um cartão de crédito americano. No início, normalmente, é um cartão garantido, né? Que você deixa um valor ali de garantia, né? Tipo um calção, né? Algo desse tipo. Mas ele já começa a registrar o seu histórico financeiro, né? Como você não tem histórico financeiro nos Estados Unidos, isso é o início. E por que esse histórico financeiro ele é tão importante assim? Essa questão do histórico financeiro ser tão importante, eu vou falar sobre ele na curiosidade 9. Nessa curiosidade 9, falamos sobre construir um crédito. Bom, é aqui, pessoal, que você tem acesso ao maior sistema de crédito do mundo, onde movimenta trilhões de dólares por ano. Você pode construir um crédito nos Estados Unidos usando uma conta, pagando tudo em dia e usando um cartão com responsabilidade, né?
Você constrói um famoso credit score aqui nos Estados Unidos, e esse score é praticamente um segundo documento. Ele decide as portas que se abrem ou que se fecham para você. E a primeira porta que ele se abre é uma curiosidade que eu vou falar agora na curiosidade 10. Nessa curiosidade 10 a gente fala sobre financiar um carro. É possível financiar um carro depois de construir um crédito, né, e cumprir alguns requisitos do banco. E alguns trabalhadores conseguem financiar esse veículo durante a permanência legal nos Estados Unidos. E cada banco tem as suas próprias regras. Mas a gente tem a possibilidade real da gente fazer isso, né? Para e pensa, um trabalhador temporário com um carro financiado nos Estados Unidos. Eu sei que tem muitos vídeos que falam que pessoas ilegais e documentadas conseguem financiar o carro ali tranquilamente, né, nos Estados Unidos, mas isso não é diretamente com o banco, você não está necessariamente construindo um crédito, pessoal. Aqui você está dentro do sistema de crédito dos Estados Unidos. Aqui você vai ter acesso aos melhores créditos possível. Estamos falando de crédito com juros de 1,99 ao ano, tá bom, pessoal? Agora me diz se esse visto ou não é subestimado, tá, pessoal? Lembra, você está nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você pode ter por exemplo, um Camaro. Um trabalhador comum consegue tranquilamente financiar um Camaro. E o valor de uma parcela de um Camaro, dependendo da categoria dele, pode variar entre 200 até 600 dólares ali por mês. E um trabalhador com visto H2A paga tranquilamente isso. Chegamos já na metade aqui, pessoal. Rapidinho aqui. Comenta aqui embaixo aqui qual dessas 10 primeiras curiosidades aqui que você não sabia, né? Eu leio todos os comentários, sempre eu vou respondendo ele. Deixa o seu like aí, pessoal, porque isso aí ajuda o YouTube a recomendar o meu vídeo para outras pessoas, né? E para ajudar outros brasileiros também que precisam dessa informação. E por favor, se inscreva aí no canal aí, que será uma grande feito para mim, tá bom, pessoal? Agora, pessoal, vamos passar para o bloco 3, o bloco da liberdade. Bloco 3, pessoal, o bloco da liberdade. Curiosidade que vai de 11 a 14, dirigir, se comunicar e conhecer os Estados Unidos. Esse também é um dos fatos que a gente mais gosta de falar sobre isso. E gosta mais de pesquisar também. Curiosidade 11, carteira de motorista, pessoal. Dependendo do estado onde você trabalha, dá para tirar uma carteira de motorista americana usando seu documento de imigração. E isso muda completamente sua rotina lá dentro, tá? Você tem uma liberdade de verdade. Mas a 12ª curiosidade vai além, e essa pouquíssima gente sabe, tá? Bom, essa curiosidade 11 aí, você ganha um documento americano legítimo com as mesmas regras de um americano comum, mas você é um trabalhador temporário. A curiosidade 12, pessoal, habilitação de caminhão. Essa é para poucos, tá? Dependendo da legislação do estado e cumprindo todos os requisitos legais, alguns trabalhadores conseguem tirar a CDL, né, que é a CDL, a habilitação comercial americana, para dirigir caminhão. E quem dirige caminhão numa fazenda americana sobe de função e sobe o salário também, porque isso aqui é algo extremamente prestigiado. Só por questão de curiosidade, tem uma história aqui, que a primeira entrevista americana que eu fiz aqui, uma fazenda, eu não estava indo muito bem, o dono da fazenda não falava nada, quem falava era só o gerente. Quando eu falei que sabia dirigir caminhão, o dono da fazenda deu um pulo da cadeira e perguntou qual tipo de caminhão você sabe dirigir. Porque lá tem muitos caminhões que é o Peterbilt, né, que é transmissão manual. E isso daí, quem sabe dirigir esse caminhão, o americano não sabe, né? Mas quem sabe dirigir esse caminhão lá para eles é extremamente valorizado. E lembrando outra coisa, a CDL, pessoal, ela é um divisor de águas, porque ela te dá muito mais ofertas de trabalho no futuro e ofertas ganhando muito mais. Bom, agora eu sei que você está aqui pensando, né? Tá, mas eu não falo inglês, então talvez isso não é para mim. Calma que na curiosidade 13 aqui, pessoal, eu vou contar um segredo melhor ainda para vocês. Curiosidade 13, pessoal, em inglês. Bom, o maior mito de todos é que você precisa ser fluente em inglês, tá? Para conseguir uma oportunidade do visto H2A. Não precisa, tá? Existem empregadores que contratam com inglês bem básico ou em colheitas, né? Equipes inteiras trabalhando praticamente só em espanhol, mexicano, latino, americanos. E aí sempre tem uma pessoa que faz a tradução ali, né? Mas atenção, porque eu não vou te enganar, tá? Quanto melhor
seu nível de inglês, melhor vai ser a função que você vai ter, né? E melhor vai ser o seu salário também. A maiores chances de você crescer lá dentro é com o inglês. O inglês não é uma obrigação para você entrar, mas é uma alavanca que pode subir. Eu mesmo aprendi inglês do zero. Tem vídeos aqui meu explicando, né, o meu método próprio para poder aprender inglês rápido assim. E se você quiser que eu conto em algum outro vídeo, falo mais sobre isso, tá, pessoal? Comenta aí embaixo aí a palavra em inglês, aí embaixo, que eu vou saber que vocês querem que eu falo mais sobre isso, tá bom? E aí eu vou explicar. Curiosidade 14, pessoal. Conhecer os Estados Unidos. Você pode conhecer alguns lugares incríveis dos Estados Unidos, como todo mundo sempre sonha, né? Dependendo de onde você trabalhar, dá para visitar pequenas cidades, né? Parques nacionais, cidades históricas, né? Pontos turísticos famosos que o mundo inteiro conhece. E você pode fazer isso no seu dia de folga. E quem vai para algumas regiões mais frias, às vezes você pode ver neve pela primeira vez da sua vida, né? Agora respira, porque o último bloco é o mais importante do vídeo, tá? O futuro inclui a curiosidade 18, que é o que prometi, né, lá no começo, que vai te dar a possibilidade de talvez conseguir um green card. Bom, dentro dessa curiosidade 14 aqui, pessoal, só para vocês saberem um pouquinho, na oferta de trabalho que eu consegui, eu ia para uma cidadezinha que ficava a questão de 1h30 da Rota 66. Quem conhece a Rota 66 aí, pessoal, dá um like aí, que sabe como que é importante para os homens, né? O espírito de liberdade. E essa era uma oportunidade muito boa mesmo. Bloco 4, pessoal, o futuro. Bom, a curiosidade vai do 15 a 18 e ela fala sobre família, tempo de visto e porta que ninguém comenta, né? Uma porta que ninguém comenta. Isso aqui é o que tira de você um trabalhador temporário de H2A para um conhecedor muito mais avançado de seus direitos e deveres também dos Estados Unidos e do que você vai desejar para sua vida como projeto de vida, tá bom? Curiosidade 15. Família junto, pessoal. Sua família pode acompanhar você, tá? O cônjuge, os filhos solteiros menores de 21 anos pode solicitar o visto H4, que é para ir junto, né? Agora, sendo bem honesto aqui com vocês, tá? Cada caso depende da aprovação do visto e depende normalmente também de não receber uma autorização para trabalhar, tá? Mas você consegue morar legalmente lá. Mas possibilita levar a família que você tem, né? Que existe. E quase ninguém sabe disso, tá, pessoal? E isso daí, querendo ou não, ajuda muito no seu psicológico ali e também curtir, né? Você não vai ficar um ano fora da sua família, você vai ficar um ano com a sua família vivendo o sonho americano. Isso é uma coisa que todo mundo almeja, né? Curiosidade 16. Até 3 anos. O H2A ele pode durar até 3 anos, pessoal. Cada contrato é temporário, sim, mas o status pode ser prorrogado dentro das regras da imigração, né? E até um limite de 3 anos, permanência contínua nos Estados Unidos, sempre precisar vir para o Brasil. Depois disso, você pode ficar um período fora dos Estados Unidos e antes de começar um novo ciclo, e pode falar com novos vínculos que pode acontecer, tá? E agora vamos para a curiosidade 17, estamos chegando na curiosidade primordial aqui para vocês. Curiosidade 17. Voltar todos os anos para os Estados Unidos. Você pode voltar todos os anos tranquilamente, tá, pessoal? Tem trabalhador que retorna para o mesmo empregador ano após ano, né? Passa uma temporada nos Estados Unidos, junta o dinheiro, volta para o Brasil, fica aqui alguns meses com a família. E isso não é uma exceção, tá? É uma rotina real de milhares de trabalhadores rurais. E agora, você que esperou o vídeo inteiro, eu vou começar a falar sobre a curiosidade 18 aqui. Mas antes de chegar na curiosidade 18, só para você ter curiosidade, pesquisa mais sobre o visto H2A aí, que você vai ver que não tem somente eu falando sobre isso. Tem muitos brasileiros. Tem brasileiros que vão para lá todos os anos, trabalham lá o ano inteiro, sai de lá no meio de dezembro, vem curtir as férias aqui no Brasil, fica 3, 4 meses só curtindo férias, com bastante dinheiro no bolso, e volta para lá em abril, maio, né, para trabalhar novamente, passar toda essa temporada. E agora, a curiosidade 18, pessoal.
porta de entrada para um green card. A parte que muda sua vida, tá? Essa aqui é a parte. Muita gente jura que esse visto de trabalho temporário ele nunca vira residência permanente. E nós vamos ser honestos aqui, tá? O H2A não dá green card automaticamente, tá? Ponto final. Quem te prometer isso, tá? Ele tá enganando. Mas o empregador pode no futuro patrocinar trabalhadores, né? No processo de imigração permanente, como por exemplo o visto EB3, desde que todos os requisitos legais sejam cumpridos. E agora pensa aqui comigo. Quem é um fazendeiro que vai patrocinar? Quem é um conhecido ou aquele trabalhador que foi e voltou por 3 temporadas seguidas, né? Trabalhou certinho, que seu inglês evoluiu, que tirou habilitação de caminhão, que nunca deu problema, né? Bom, o H2A não é só um contrato, porque você joga o jogo certo, né? Ele é a porta de entrada para algo melhor no futuro. Você pode trocar todos os anos, com certeza, mas você pode também evoluir para ganhar um green card, tá, pessoal? E continuar todos os anos trabalhando e esperando esse processo tranquilamente, sem nenhum problema. Bom, pessoal, agora me conta aí qual dessas 18 curiosidades aqui te surpreendeu mais, né? Escreve só o número aí no comentário para mim dar uma olhadinha. Se você quer trabalhar legalmente nos Estados Unidos, né? Aqui é o canal que tem de tudo, como encontrar as vagas, currículo americano, entrevista, consulado e os erros que reprovam visto, né? Eu tô craque praticamente em tudo isso aí. E a gente estamos buscando a oportunidade de crescer cada vez mais. Tô tentando ser sempre o máximo de honesto, sem vender nada para vocês, tá, pessoal? Um grande abraço. Se você gostou, curte o vídeo aí, compartilha e, por favor, se inscreva aí, tá bom? Grande abraço. Até a próxima, pessoal.